Depois de uma semana onde a gente lutou muito, mas o Senhor nos fez chegar até aqui, numa quarta-feira como essa. Que bom que você está aqui, boa noite para você também de casa. E vamos agora dedicar toda a nossa atenção agora para a palavra de Deus, né? Para que a gente possa também ouvir o que Deus tem para falar conosco nessa noite. E nós estamos aí nessa quarta-feira falando sobre a nossa nova realidade, né? É o tema da nossa mensagem de quarta-feira, que está baseado no texto de 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo de número 17, que diz que logo todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. E dentro de todas essas realidades, para quem está em Cristo, porque até o pastor ele sempre nos ensina aqui, né? Não é o sobrenome de Jesus, mas é um local que você tem que se posicionar em Cristo. De todas essas verdades que foi conquistada para nós naquela cruz, uma das verdades mais poderosas junto com a salvação e que é mais difícil de fazer o povo de Deus entender, é um direito que foi conquistado para nós, que é o direito da saúde no nosso corpo físico. Quando a gente vai olhar para o ministério de Jesus, a gente vai ver que ele vai, por diversas vezes, curar diversas pessoas. Ele dava visão aos cegos, os coxos, ele curava diversas pessoas, ao mesmo tempo que ele ensinava e que ele pregava a palavra. Então, o fato é que na mesma cruz em que nós fomos salvos, foi também nos dado o direito de ter saúde no nosso corpo. Mas será que isso é tão bem declarado pelo povo de Deus, com uma fé e uma certeza tão convicta como nós falamos sobre isso? Será que na hora que as adversidades vêm, será que na hora que as enfermidades vêm, será que na hora que existe um diagnóstico, será que a nossa fé, ela está tão firmada nessa certeza como nós declaramos? Então, o mesmo Jesus que curou naquela época, como a palavra vai nos mostrar, nós temos aqui diversas versículos que vão falar, diversas passagens que vão falar e mostrar Jesus curando. O mesmo Jesus que curou, ele está curando hoje e vai curar eternamente. Mas qual é o meu posicionamento diante dessa verdade? De que forma eu me coloco, qual é a minha certeza diante dessa verdade quando eu enfrento uma situação para que essa verdade se manifeste no meu corpo físico? Então, no capítulo 4 de Mateus, no versículo 23, vai começar a mostrar exatamente esse Jesus, que curava as pessoas. Então, Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino de Deus e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. Então perceba que Jesus, ele não só curava, mas ele também ensinava, ele também demonstrava, para que todos pudessem observar a maneira como ele fazia, para que todos pudessem receber também o milagre, e para que todos também pudessem, através do seu posicionamento, se colocar numa posição de curar pessoas, e também de ser curado. E uma pessoa que aprendeu isso logo de cara foi o apóstolo Pedro. E Pedro, lá em Atos, ele vai declarar isso sobre a vida de um camarada chamado Enéas. E disse Pedro: Enéas, eu tenho uma grande notícia para te dar. Jesus hoje te dá saúde. Levanta-te e faz a tua cama. E logo ele se levantou. No versículo 35, e viram todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Veja bem, Pedro não chegou ali e fez um sermão para Enéas. Pedro não chegou ali
e ensinou aquele camarada. Ele chegou ali e ele usou o nome de Jesus, que estava acima de todos os nomes, e tinha poder para curar. E não houve nenhuma incredulidade em Enéas. Ele não duvidou, ele não criou nenhuma barreira para que aquele milagre pudesse alcançar ele. Ele imediatamente ele se levantou e saiu curado. E o testemunho foi tão forte, gente, foi algo tão poderoso, somente através de uma palavra que Pedro deu, que 2 cidades foram convertidas. Então, era uma certeza que Pedro tinha e que Enéas não titubeou em receber. Pedro tinha essa certeza que o nome de Jesus curava. E Enéas tinha a certeza que aquele nome era poderoso para curar ele. Ele estava esperando há tanto tempo esse milagre, até que apareceu um camarada e disse: cara, levanta, Jesus te dá saúde. Ele não bobeou, ele não titubeou, ele não duvidou, ele recebeu a cura. Então, baseado em tudo isso que eu comecei a falar com vocês nessa noite, o Espírito Santo ele me direcionou para um tema para essa mensagem. Só que esse tema ele vai estar totalmente ligado ao meu e o teu posicionamento, porque senão ele vai ser somente mais um tema. Mas à medida que eu me posicionar de acordo com a palavra, à medida que eu me posicionar de acordo com a verdade, com a autoridade do nome de Jesus, me posicionar com a minha identidade de quem eu sou em Cristo, essa mensagem, esse tema, ele pode falar muito com você nessa noite. Então o tema da mensagem é esse aqui: receba a sua cura. É a maneira como eu e você vamos nos posicionar, que essa mensagem, esse tema, vai se tornar uma verdade na vida de qualquer um de nós. E é interessante porque quando a gente fala a respeito de saúde, todo mundo pensa, e eu também penso, né? O que é saúde? Saúde é ter o meu corpo físico livre de qualquer enfermidade. Eu vou chegar e vou fazer um check-up geral, e o médico vai chegar lá e falar: cara, você não tem nada, está tudo perfeito. Tudo perfeito com você. Só que quando você vai lá na Organização Mundial de Saúde, por exemplo, e vê a definição de saúde, tu vai ver que tem muito mais do que somente estar com o corpo físico livre de enfermidade. Eu anotei aqui e vou ler para vocês. Ela define a saúde da seguinte forma: é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. Então, entre outras coisas, está me dizendo que algumas situações que não são exatamente uma doença que está sobre o meu corpo, pode me levar a apresentar dificuldades sobre o meu corpo físico. Uma dificuldade financeira, por exemplo. Eu estou passando por uma dificuldade financeira e o meu corpo físico ele pode apresentar alguma enfermidade que não é original de uma doença, mas original do momento pelo qual eu estou passando. Uma situação de desemprego pode me levar a uma situação de depressão, por exemplo, que parece que não é visível no meu corpo físico, mas à medida que eu vou desenvolvendo essa depressão, isso vai ficando cada vez mais aparente, e isso vai me afastando cada vez mais da verdade, e vai me afastando cada vez mais do meio social. Então são situações que não são somente uma doença específica no meu corpo. Por isso que é necessário que eu entenda que eu estar bem mentalmente, emocionalmente e fisicamente contribui para o meu corpo, contribui para a saúde do meu corpo. Então, o texto básico que a gente vai ouvir, a gente já ouviu aqui diversas vezes, e não tem como a gente não deixar de ouvir quando a gente está falando de saúde, é o texto de Isaías 53:4, que diz que certamente, então o texto já começa com uma certeza: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós considerávamos castigados por Deus
por ele atingido e afligido. A verdade é que um cristão, para ele ser saudável, para ele conseguir ter uma reação positiva, ele precisa ter um posicionamento diante das situações, diante das enfermidades. O posicionamento que ele vai ter é que vai definir se realmente ele está ali confiante, na certeza, com a fé exercida de que vai receber a sua cura. É através de um posicionamento. É através de um posicionamento que eu me mostro diante das situações que eu realmente sou um cristão saudável, confiando naquilo que a palavra diz. O diagnóstico vai nos apresentar algo ao contrário da palavra. Ninguém está aqui negando os sintomas. Ninguém está aqui dizendo que você não tem que buscar um médico para se tratar. Mas de que forma você se posiciona diante dessa situação? E nós vamos ver ao longo dessa mensagem, mostrando posicionamentos, mostrando a certeza que as pessoas tinham de que Deus tem o interesse de ver o seu povo saudável. Deus tem o interesse de colocar a saúde no corpo do seu povo. E o inimigo ele vai tentar o tempo todo nos apresentar algo ao contrário disso, para que a gente faça o quê? Para que a gente desista, para que a gente venha a esmorecer, para que a gente não venha a crer, para que a gente venha a duvidar e se afastar da verdade e acreditar nas coisas naturais e se entregar. Tudo que ele quer é que a gente se entregue. E à medida que a gente se posiciona ao contrário do que a gente está vendo, a gente está dizendo: eu não vou me entregar, eu vou até o final, porque eu creio no Deus que eu sirvo, eu creio da maneira como eu sirvo a Deus, e eu creio que Ele é poderoso para mudar a minha situação. E Jesus era a prova de que Deus queria curar o seu povo. Atos 10, 38, vai falar que, sabem como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré, e lhe deu poder. Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Então, todos aqueles que se aproximavam de Jesus, com coração genuíno, com uma crença genuína, confiando nele, confiando na palavra, confiando no Deus que estava sobre ele, no Espírito Santo que havia ungido ele, todos aqueles eram o quê? Curados e libertados. A gente vê aí diversas demonstrações de como Deus era poderosamente, como Jesus, era poderosamente usado por Deus para curar o seu povo. A gente vê ali que ele foi ungido pelo Espírito Santo, Deus estava curando através de Jesus as pessoas que eram oprimidas pelo diabo. Ele curou todos os oprimidos. As enfermidades é uma opressão e não uma bênção. Não tem esse papo de que Deus está usando uma doença para tratar comigo. Isso não vem de Deus. A gente não pode deixar que o inimigo nos engane com essa situação, dizendo que o mal vem para que Deus trata comigo. Deus vai tratar comigo de diversas formas, mas a doença não é isso. A maldade não é isso. Isso é do mundo, isso é do maligno, é um mundo que jaz no maligno. Deus vai tratar comigo para que possa me ensinar, para que possa me curar e para que eu possa adorar e servi-lo. Ele não vai me afastar dele, pelo contrário, ele vai me aproximar dele. Então, a gente não pode ser enganado por Satanás como se a doença fosse para cuidar de alguém ou para tratar de alguém. Então, a primeira demonstração que eu quero mostrar para vocês aqui é essa aqui. Jesus era a expressão exata da vontade de Deus aqui na terra. E Deus tinha o desejo, como tem até hoje e terá eternamente, de curar o seu povo. E isso foi demonstrado através de Jesus.
E Jesus vai falar isso a respeito dele mesmo. Lucas 4, no versículo 18. O Espírito do Senhor estava sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Jesus está falando isso a respeito dele mesmo, que ele está dizendo que ele veio para cumprir a vontade de Deus no meio do seu povo. E a vontade de Deus é recuperar a vista aos cegos, é nos dar saúde no corpo físico. E ele conquistou todo esse direito na cruz. Quando a gente olha para uma nova realidade, a gente não pode deixar de olhar para a cruz. A gente não pode deixar de olhar somente como a salvação, mas sobre diversos outros aspectos que eu poderia estar falando aqui, sobre sermos justificados. Eu hoje posso falar sobre saúde, porque Ele também conquistou para nós esse direito, mas esse direito, ele só se realiza, ele só se concretiza, ele só se transforma em realidade através de um posicionamento de fé. Se não for com um posicionamento de fé, se só for somente da boca para fora, a gente nunca vai ver essa realidade se transformar em algo real na minha e na sua vida. Então, um outro momento que eu quero passar para vocês é esse aqui, ó. Nós precisamos sair da teoria e partirmos para a prática, gente. A gente não pode somente ficar falando. A gente não pode somente ficar dando glória a Deus, aleluia, porque de repente tem alguém orando aqui na frente, porque de repente tem alguém pregando sobre esse assunto aqui na frente, mas é o que eu estou acreditando no meu interior, é aquilo que isso aí é uma verdade no meu homem interior, que é de dentro para fora que vai vir a mudança. Não vai vir de fora para dentro. Pelo contrário, de fora para dentro só vai vir diagnóstico ruim, só vai vir notícias ruins, só vai vir mais enfermidades, só vai vir mais doenças. Mas de que forma eu me posiciono? Sabe, gente, é chamar à existência as coisas como se não existissem, como se já existissem. Eu não preciso ver para crer, mas eu já estou crendo que nas regiões celestiais e no mundo espiritual, Ele já alcançou para mim aquilo que eu tanto desejo. Enéas foi um cara que ele não precisou de sermão nenhum, ele somente ouviu e ele creu e ele se posicionou. Então, existem alguns sinais que o nosso corpo vai demonstrar e que nós temos que tomar cuidado para que o nosso corpo não seja contaminado de fora para dentro. Por exemplo, a nossa visão, falando em questão de saúde, passa pelo nosso corpo todo. O que é que nós temos vistos? Para onde nós temos olhado? Para onde está a nossa visão? Será que está totalmente para a palavra? Ou será que nós estamos nos importando e nós estamos sendo contaminados por aquilo que o mundo tem nos apresentado? Será que nós estamos sendo cobiçosos com os nossos olhos? Será que os nossos olhos têm nos levado a olhar coisas e nos tornar invejosos, por exemplo? Então, o nosso olhar, aquilo para o que nós estamos olhando, a verdade para a qual nós estamos buscando, através da nossa visão, vai influenciar no meu corpo. 1 Coríntios 6, versículo 18. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete, não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual, peca contra o seu próprio corpo. Então, olha a importância daquilo que nós estamos olhando. Salmos 119, versículo 18. Abra os meus olhos para que eu possa ver as verdades maravilhosas da sua lei. Olha a importância. O que nós estamos olhando nas redes sociais? Será que tem enchido o nosso homem interior
a viver a verdade da palavra de Deus? Ou será que isso tem nos afastado da verdade? A nossa visão é algo muito importante para influenciar na saúde do nosso corpo físico. O que eu tenho ouvido, ao que eu tenho dado valor para ouvir? Será que eu tenho buscado palavras de Deus, pregações sobre um assunto do qual eu tenho passado alguma dificuldade para me encher dessa verdade? Ou será que eu tenho ouvido no meio da minha dificuldade aquilo que o mundo tem a dizer? Eu tenho dado a minha atenção para aquilo que o mundo tem a falar? Provérbios 4, do 20 ao 22, vai nos dar um bom conselho sobre isso. Meu filho, escute o que eu lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarda-as no fundo do teu coração, pois são vida para quem as encontra, e saúde para todo o seu ser. Então a conclusão é essa aqui, ó. O cristão saudável, ele esquadrinha o seu coração, vê se há em mim algum caminho mau, o que eu tenho dado atenção, o que eu tenho dado valor, se realmente me coloca na direção certa, ou aquilo que eu tenho dado valor tem me distanciado da tua palavra, da tua verdade. Então, um cristão que busca saúde física, mental e espiritual, ele esquadrinha o seu próprio coração, ele faz um check-up em si mesmo, para analisar de que forma ele está conduzindo a vida dele, se é numa direção onde Deus tem tomado a frente da sua vida, ou se ele tem tomado a frente de Deus e direcionado a vida por si mesmo. Essa é a primeira atitude de um cristão saudável, sabe? É manter em ordem a sua casa, é organizar a sua vida, é sondar o seu coração, é olhar para si mesmo e ver: eu estou na direção certa ou eu estou na direção errada? Eu preciso corrigir a minha rota, ou eu preciso me firmar nessa verdade e continuar até o fim, independente do que esteja acontecendo, independente do que as circunstâncias estejam me apresentando. E lá em Isaías 38, vai apresentar um rei que teve um posicionamento diferente do que estava sendo apresentado para ele, e ele conseguiu mudar a história dele. Isaías 38, no versículo 1, vai falar sobre o rei Ezequias, que ficou doente, à beira da morte. Então o diagnóstico que ele tem aqui é um diagnóstico de morte. O diagnóstico que ele tem é que não tem mais solução para ele. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Então, diante desse diagnóstico, o posicionamento que Ezequias poderia ter, poderia ser de simplesmente aceitar isso, esperar a morte chegar. Ele tinha dois posicionamentos do qual ele deveria se colocar, e era um desses dois aqui, ó. Ezequias tinha duas atitudes: dizer, vou morrer, chama todo mundo da família para me despedir, que daqui a pouco vai acabar. Ou dizer, eu não vou aceitar isso. E Ezequias, ele toma uma atitude diante dessa situação, diante dessa notícia que ele recebeu, que não é uma notícia nada boa, que não é uma notícia que ninguém quer receber. Eu também estou contigo nessa situação. Quem quer receber uma notícia dessa? É para desanimar, é para entristecer, é para deixar tudo de lado. Mas ele decidiu agir de uma outra forma. E lá no versículo 2 vai dizer que ele virou o rosto para a parede e começou a orar ao Senhor. Sabe, Ezequias começou a agir com ousadia. Ele sabia quem era o Deus a quem ele servia, e ele sabia
que ele poderia se posicionar daquela forma, tendo a certeza que Deus era poderoso para curar ele. Ele sabia de que forma ele havia servido a Deus, ele estava servindo a Deus até aquele momento. Ele esquadrinhou seu coração, ele olhou para a sua vida. E aí no versículo 3 vai dizer, na oração dele: lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então Ezequias se posicionou em fé, ele não aceitou o diagnóstico. Isso muitas das vezes pode acontecer comigo e com você. A gente vai no médico às vezes para fazer um check-up. Acho que todo mundo aqui faz check-up geral todo ano, né? Vou até olhar para lá para vocês dizerem que faz. Já disseram que faz, né? Tudo bem. Mas aí você vai no médico: pastor, vou lá no médico, pastor, não estou sentindo nada. Daqui a pouco o médico diz que tu está com tudo. Mas aí, de que maneira você vai se posicionar diante dessa situação? Aceitar aquilo que o médico diz? Ou vai se posicionar em fé? Ezequias tinha um diagnóstico muito ruim, gente. Um diagnóstico de morte. Mas ele não aceitou isso como sendo a última palavra da vida dele. Porque ele sabia que Deus poderia mudar toda aquela situação. Mas bastava para ele um posicionamento. Sem um posicionamento, ele não alcançaria o milagre. E é isso que nós temos que aprender na nossa caminhada. É um posicionamento de fé. A gente está falando aqui sobre saúde, mas pode ser qualquer outra adversidade que você possa estar enfrentando. É um posicionamento de que Deus é poderoso para operar um milagre na minha e da tua vida. Não da boca para fora, mas confiando no nosso homem interior, confiando naquilo que está na palavra. É dessa maneira que nós temos que nos posicionar. Através desse posicionamento, Ezequias começou a mudar a situação dele. O diagnóstico dele mudou. Então a palavra do Senhor veio a Isaías, versículo 5. Vai dizer a Ezequias que agora o quadro dele mudou. Assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi: ouvi a sua oração e vi suas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua vida. Um posicionamento de fé fez esse camarada ganhar um bônus de mais 15 anos na vida dele. Um posicionamento de fé, meu e seu, vai fazer que um milagre de Deus aconteça na nossa vida. A obra, ela já está pronta, gente. Jesus já conquistou tudo para nós naquela cruz. Mas agora o nosso posicionamento de fé vai fazer toda a diferença. Sem um posicionamento de fé, Ezequias não haveria alcançado o milagre na vida dele. Sabe, Ezequias, ele não conseguiria buscar ao Senhor se ele não tivesse a certeza de quem Deus era, se ele não tivesse o pleno conhecimento de quem Deus era, se ele não tivesse o pleno conhecimento de quem ele era para Deus, se ele não tivesse buscado a Deus de uma maneira firme, confiante, com um coração desejoso de servir a Deus, ele não ia poder se posicionar daquela forma. Os argumentos que ele usou foram exatamente os argumentos que todo cristão deve ter, de amar, adorar e servir a Deus. Não é porque nós somos bons, não é porque a gente é legal, porque a gente é bonzinho, porque a gente faz coisas certas, mas é por causa do amor que Ele tem por nós. E nós precisamos compreender isso no nosso homem interior e praticar isso na nossa vida diária. É um posicionamento. Então, a situação de Ezequias mudou tremendamente. E antes de colocar o meu último slide, eu queria que você se colocasse de pé, porque um posicionamento de fé transformou a vida de Ezequias. E Ezequias não era diferente de mim e de você.
ele era um homem como eu e você, que quando precisou de saúde, ele sabia quem buscar. Quando precisou que as necessidades dele fosse mudada, a situação dele fosse transformada, ele sabia quem era o Deus da vida dele. Ele sabia se posicionar. Então, é isso que precisa ser ensinado nas igrejas hoje. Então, o último slide que eu quero deixar para você é esse aqui. Quando se guarda no coração a palavra, quando a sua prioridade maior é Deus, você pode, pela fé, mudar o seu futuro. É um posicionamento, gente. Sabe, queridos, a gente não pode deixar que Satanás nos oprima novamente. A gente não pode permitir que Satanás nos engane com as coisas desse mundo. Ninguém está negando sintomas, mas a gente precisa se posicionar em fé diante dos sintomas, diante das circunstâncias. Um posicionamento muda o nosso futuro, porque a gente vai viver a vida que Deus quer para cada um de nós, sabendo servir, sabe? Sabendo amar, buscando a palavra, sabendo quem nós somos em Cristo. A oração de Ezequias foi tão poderosa que ele mudou a situação. Tu acha que uma oração nossa não vai mudar um diagnóstico do médico? Tu acha que um posicionamento nosso não vai mudar aquilo que um advogado está falando a respeito de uma sentença que a gente está batalhando? Porque da mesma forma que Ezequias sabia que Deus era o Jeová Rafá, aquele que curava, aquele que sarava, nós também precisamos acreditar nisso, de dentro para fora, nos posicionar em fé. Então, antes de terminar esse culto, eu quero orar pela minha e pela tua vida, pela nossa saúde, sabe? Mas isso só vai se tornar realidade se você realmente crer no teu homem interior. Não adianta nada ninguém orar aqui de maneira poderosa, ninguém trazer uma mensagem poderosa aqui, se você não crê, se você não se posiciona, se você não busca o conhecimento, se você não aprende sobre o assunto do qual você está enfrentando. Isso é essencial para a vida do cristão. Isso traz saúde para um cristão. Então feche seus olhos nessa noite. Pai, nós queremos